E onde é que a gente erra na limpeza de pele com a remoção dos milhos? Então, os milhos, eles são muito comuns, inclusive, tá? Os milhos, eles são muito confundidos por serem cravos, né? Então, alguns próprios pacientes me relataram. Essa semana, a minha prima, ela veio fazer uma limpeza de pele semana passada. E ela disse assim, Rebeca, eu tirei um milho com a unha. Gente, primeiro que o milho, ele não tem uma abertura, tá? O conteúdo do milho não é sebo, é o que? Queratina, ou seja, é uma degradação, né? Um excesso de queratina que você tem ali. Não dá pra você sair apertando, porque se você aperta o milho, o que é que acontece? Você vai lesionar a pele. No caso dessa minha prima, ela lesionou realmente uma pele. Ela tinha 2 milhos, ela tirou um. E aí nós marcamos a limpeza de pele. Ela tinha outro e eu removi na limpeza de pele. Mas por que é um grande erro quando a gente vai remover o milho? Vocês imaginam? O milho ele é muito comum, inclusive, né? O milho pré-natal, né? Neonatal. Porque é uma característica, não se sabe ainda ao certo a origem dos milhos, mas alguns estudos, alguns autores, eles referem aí que é a degradação de fibras elásticas, né? Inclusive de células que produzem a queratina, que na verdade é o queratinócito. Então, isso por conta da radiação solar. E aí há uma degeneração dessas estruturas, causando aí o milho. Mas se sabe que o milho ele é o excesso de queratina. Então, aquele conteúdo dentro daquela bolinha que chega a ficar em torno de 1 a 3 milímetros são queratina, tá? Essa queratina, você pode ver que o conteúdo realmente é bem durinho, é diferente de um sebo que você aperta, o sebinho ele se desfaz. E a queratina não, tem aquele conteúdo mais rígido. E aí, onde é que está o erro? O grande erro é quando você vai fazer a remoção do milho e ele não está totalmente superficial, que já aconteceu comigo também. Quando a gente vai fazer uma limpeza de pele, por exemplo, você tem toda uma técnica para fazer, né? O profissional ele vai com uma agulha específica ali naquela região para tirar. É muito comum nessa região aqui, em torno da bochecha, né? Em torno do nariz, região de olhos, pálpebra superior nem se fala, região de testa, né? Essa parte aqui da glabela, é muito comum ter esse aparecimento dessas estruturas. Como já disse, não se sabe ao certo a origem, se fala bastante sobre essa questão da degeneração das fibras elásticas e do próprio excesso da queratina, né? Mas não se sabe, não se tem certeza, né? E se tem pessoas que têm uma predisposição a maiores que outras. E o que acontece? Para você fazer a remoção do milho, mesmo que você tenha conhecimento da técnica, é grotesco quando você vem com uma agulha e você fura, você lesiona, geralmente é uma lesão epidérmica, então ele vai estar mais superficial. Mas tem algumas situações que eles não estão tão superficiais quanto deveriam para você fazer a remoção. E aí você vem com uma agulha que às vezes o profissional ele pode estar muito seguro da sua técnica, mas ele faz o quê? Né? O que é que esse profissional faz? Ele vem, tranquiliza o teu paciente, mas às vezes para o paciente aquilo é extremamente desconfortável. Tá deitado na maca e vem um profissional sabendo que tá com uma agulha e que em algum momento ele vai ter que romper a capa córnea para remover aquele milho. E aí, gente, tem situações que o milho ele não está tão superficial. E você acaba que fica com uma agulha, sabe, naquela posição, na pele do teu paciente, meio que cutucando, porque às vezes o milho ele tá tão superficial que quando você faz o rompimento da capa córnea que você puxa, ele vem na ponta da agulha. Isso aconteceu várias vezes comigo. Mas também já aconteceu de eu ficar tentando furar o milho e ele saindo do lugar na pele. E ele bem mais profundo e eu tentando tirar, porque além de você fazer o rompimento da capa córnea, tu vai ter que espremer, se ele não vier na agulha, para poder remover. Se você tá ali e o danado do milho tá meio que, digamos, se movimentando, não vai dar para remover. Inclusive, uma das técnicas, assim, técnica não, que a gente fala assim, certeza que o milho vai sair é quando ele tá bem visível, você já vê nitidamente aquela bolinha. Mas se você vê uma coisa muito por baixo da pele e você quando fizer a lesão, né, fizer o furinho e você for cutucar e estiver saindo do lugar, esquece,
Não vai ficar cutucando, porque com certeza vai ficar extremamente desconfortável. E você pode lesionar aquele paciente. Então, são duas situações já. A hiperplasia sebácea, porque se você cutuca demais, você vai lesionar. E a própria retirada do milho. Ah, Rebeca, mas eu mesmo retiro o milho na minha limpeza de pele. Você precisa se retirar, porque aquilo, às vezes, é o que mais está incomodando o teu paciente. Mas você tem que avaliar se dá ou não para retirar. Porque às vezes você tá ali, você quer remover aquele cistinho, você vai remover o milho, mas o milho não tá tão superficial. Gente, é muito legal quando você fura e ele vem na agulha. Mas se você ficar cutucando aquela estrutura ali, fura uma vez, fura duas vezes, fura três vezes, às vezes em lugares diferentes, né? Tem uma bolinha, você fura aqui, depois você fura aqui, você fura aqui e não consegue tirar, é muito angustiante, porque você começa ficando incomodada de tanto que você tá tentando mexer, tá desconfortável para o teu paciente, com certeza, e você tem o quê? Em torno de quê? 1 hora para fazer essa limpeza de pele. Então, você tá perdendo tempo, tá incomodando ele, tá ficando cada vez mais frustrado. Às vezes tá com ar-condicionado na sala, você vai ficar calor, tão agoniada que você tá. Então, assim, avalie a pele, tá? Remover o milho faz parte da limpeza de pele, só que você precisa entender se é possível remover. Por exemplo, eu tinha uma paciente que tem uns 15 dias ela veio e ela tinha alguns milhos. Ela tinha uns aqui nessa região, foi super tranquilo tirar, tinha uma aqui. E ela tinha um muito próximo no canto do olho, mas muito próximo, sabe? Era um negócio assim, muito, que eu dizia assim, caramba, onde que esse milho foi aparecer? Só que ela estava muito incomodada. Ela, Rebeca, por favor, tira, por favor. Se fosse outra paciente, ia dizer, não, deixa aí, né? Porque imagina, você tá deitado e vem um profissional com uma agulha aqui no cantinho do teu olho. Quando eu vou fazer a remoção dos milhos, por exemplo, eu sempre direciono a agulha do lado contrário do olho do paciente. Até para dar uma segurança para ele, eu faço assim, ó, tô removendo, mas não tá, a agulha não tá direcionada pro teu olho, né? Se for essa região de olhos aqui. Porque ele consegue ficar mais tranquilo, porque acidentes acontecem. Então, você já tem que precaver para você não furar o olho desse paciente. Imagina que tragédia. Então, o que é que você faz? Você direciona a agulha, você se movimente, você não fique sentadinha lá querendo movimentar seu paciente. Você sai da sua cadeirinha, do seu mocho, você se movimente, veja qual é a posição mais adequada para você fazer a remoção. E você, se ele insistir muito para você fazer, você tem que ter a certeza que você vai conseguir fazer. Porque também não adianta ser no cantinho do olho você ficar cutucando e você não se sentir segura para fazer e você fazer porque o seu paciente quer. No meu caso, ela fez, eu tô muito incomodada. Eu falei, meu Deus, eu pensei comigo, esse negócio vai dar um trabalho. E deu trabalho, mas era uma das questões que fez ela ir fazer a limpeza de pele. Então, eu não ia deixar aquele milho voltar para casa com ela. Então, eu direcionei a agulha, me movimentei, procurei umas 3 posições, assim, a que melhor eu vi que dava para tirar. A gente conseguiu remover o milho. Parecia, assim, ser até bem pequeno para um transtorno, digamos assim, porque às vezes quando o negócio é muito pequenininho, você pode assim, fulano, tá tão perto do teu olho, é tão pequenininho, tá te incomodando muito. Se ela disser que não tá, então pula para outra parte, tá? Aquele milho, ele pode estar aumentado na próxima vez que você voltar a fazer a limpeza de pele dele e tentar tirar de uma forma menos incômoda. Mas no caso dessa paciente, ela queria de todo jeito e eu consegui remover. Mas eu precisei de muita habilidade, muita técnica e me senti muito segura para remover, porque se eu não tivesse segura, eu não ia fazer. Você não vai chegar e fazer assim, eu faço limpeza de pele. Tem uma amiga minha na faculdade que ela dizia assim, eu não faço remoção de milhos. Isso no laboratório da faculdade, e eu lembro que a coordenadora disse assim, como assim você não faz remoção de milho? Você tem que fazer remoção sim, que a paciente tá lá e ela quer que você remova. Se o negócio dá para você tirar, por que você não vai tirar? Agora, grande erro é o milho estar lá, você tá vendo que ele não está superficial e você continua cutucando, porque a tendência, gente, é ele ficar bem superficial. Eu tinha uma paciente minha que ela é até de Abreu Lima, e ela tem muito milho nessa região aqui, de glabela, mas é muito. E aí eu lembro que um dos meus grandes erros na época foi que eu queria tirar todos aqueles milhos, porque a sensação é deliciosa para quem faz limpeza de pele, né? Você vê aquele milho saindo. Só que, minha gente, a gente tem que saber até onde dá pra gente ir. E eu lembro que eu mexi tanto na pele dela que machucou, né?
Não com agulha, mas tanto que eu tentava apertar e aquilo tava muito tempo ali na pele dela. Acho que tinha anos que tava ali. E eu, na minha sede, né? Então depois eu tive que passar pomada pra ela, não sei o que e tal. Ela sempre volta, mas foi um erro grosseiro que eu cometi, que hoje eu não cometo mais. Então, para que você seja uma referência em limpeza de pele, que você seja uma profissional referência na sua área, você precisa saber os erros que você cometeu, que você pode estar cometendo e começar a se reorganizar nesse sentido. Saber que você não vai ficar mais 3 horas na limpeza de pele, saber o que é hiperplasia sebácea, saber até onde você pode remover o milho ou não, tá? É importante a gente saber o que pode ser removido e o que deve ser removido numa limpeza de pele.